Olá meninas, tudo bom? No decorrer dessa semana a gente vai estar falando um pouquinho sobre um tema maravilhoso que eu escolhi para conversar com vocês, que é a gastrite e o uso dos prazóis. Como o prazol, ele, quando usado de maneira errada, ele pode trazer grandes prejuízos para a sua saúde intestinal, tá? A gente vai falar sobre isso porque eu vejo um uso, assim, indiscriminado do uso do prazol quando é prescrito, às vezes, por um profissional gastro. E esse prazol, ele deve ser utilizado quando realmente, de fato, é necessário, por um curto espaço de tempo. Mas, muitas vezes, o que você precisa para melhorar um sintoma de uma gastrite ou de um refluxo, por exemplo, não seria um prazol, mas sim devolver a acidez a esse estômago para que você consiga amenizar os sintomas que você vem sentindo de um refluxo ou mesmo de uma gastrite. Então, diante disso, eu separei vários temas sobre o assunto para a gente conversar um pouquinho sobre isso e poder alertar vocês o que a gente pode fazer para que não sejamos reféns do uso indiscriminado dos famosos prazóis, tá bom? E é sobre isso que a gente vai falar. Então, o tema de hoje que eu quero falar para vocês é quais são os malefícios do uso dos prazóis a longo prazo. Vem cá comigo que eu vou te explicar. Bom, primeiro eu quero que vocês entendam que o uso prolongado dos prazóis, que nada mais tem uma função de inibir as bombas de prótons, ou seja, a liberação de ácido, tá? A longo prazo, ele pode trazer consequências importantes para a sua vida. E dentre elas, deficiência de nutrientes importantíssimos, como por exemplo a B12, o ferro, o zinco, o cálcio, o magnésio, que só são absorvidos em meio ácido, tá? E a longo prazo, ele também pode, os estudos mostram, desenvolver lá na sua fase de senescência, na sua fase de idoso, a demência, tá? O Alzheimer também pode ser recorrente disso, a fragilidade óssea, a desbiose, tá? Então, Juliane, por que é tão importante a gente se alertar se realmente o paciente tem indicação dos prazóis ou o que ele precisa não é inibir a acidez, mas devolver a acidez? E é sobre isso que eu vou explicar para vocês. Esse pH mega ácido do nosso estômago, quando em jejum, ele deve estar em torno de 1,5 a 2. Essa acidez, ela é uma proteção inata, a gente nasce com essa proteção. E é nessa acidez que eu vou matar o excesso de bactérias patógenas para que elas não cheguem vivas no intestino e se reproduzam, levando à desbiose, que é quando eu tenho mais bactérias patógenas que boas. É nessa acidez que eu vou absorver nutrientes importantíssimos que me dão energia, cognição e disposição, como os que eu citei anteriormente. É nessa acidez que eu vou promover uma pressão ao ponto de fechar a válvula que fica entre o esôfago e o estômago e fechar a válvula entre o estômago e o intestino. Essas duas válvulas fechadinhas em cima e embaixo e dentro de um pH adequado, ácido, vão garantir uma digestão adequada para que essa acidez do estômago ela não volte para o esôfago e caracterize a famosa esofagite, que é a inflamação no esôfago. Nosso esôfago não tem capacidade de aguentar a acidez, porque o pH do esôfago ele é alcalino. Por isso essa válvulazinha tem que estar fechada. E numa presença de acidez correta, essa digestão vai acontecer e essa válvulazinha não vai abrir. E ela só vai abrir lá no piloro, que é entre o estômago e o intestino, quando a digestão estiver bem feita, perfeita, e aí o piloro abre essa válvula lá entre o estômago e o intestino, para que a comida continue a digestão lá no intestino, tá bom? Além disso, a gente tem que entender que quando o paciente usa os famosos prazóis, essa acidez ela vai ser comprometida. O prazol ele volta a fazer com que essa acidez fique mais alcalina. Consequentemente, eu não vou conseguir, pelo meio ácido, ativar as minhas enzimas digestivas e a minha digestão será comprometida, tá? Então, lembre, nós somos o que absorvemos. Se eu não garantir uma digestão bem perfeita, ativando as minhas enzimas com a acidez adequada, eu não vou conseguir absorver. E lembre, os principais pilares para um ser humano ser desinflamado, os três principais, são intestino, saúde tireoidiana e saúde mental. Quem manda na saúde tireoidiana e saúde mental é intestino. Então, a gente precisa dar uma prioridade à boa digestão para garantir uma boa absorção. Eu só consigo uma boa digestão através de um pH ácido adequado. Ju, mas os prazóis, então, servem para quê? Para algumas situações clínicas, como, por exemplo, uma gastrite, uma inflamação nas células gástricas, por um período curto, onde eu preciso, junto com a medicação, corrigir a minha alimentação e o meu controle do estresse, para que eu consiga desinflamar essas células do estômago, né, na verdade, e conseguir cicatrizar para que eu não use o prazol por muito tempo, tá bom? Então entenda, nós precisamos de um pH ácido no nosso estômago para a gente digerir, absorver nutrientes e principalmente e matar essas bactérias patógenas. E o uso do prazol tem que ser de fato investigado se é uma falta de acidez
ou de fato se é apenas uma inflamação, tá bom? Então sempre que você sentir esse desconforto, procure um gastro, mas também procure uma nutri para que ela consiga orientar em você em relação à alimentação correta, para que você não fique tão refém da medicação e acabe atrapalhando a sua absorção de nutrientes importantes. Combinado?